Oi. Dia em que colocaram taxinha na cadeira da minha professora. Dois meninos da minha turma que se chamavam Miguel e Gabriel, aqueles dois seres malignos, invadiram a biblioteca e roubaram um monte de taxinha, que é um negócio pontudo de metal que você fura e prende papel em um quadro. Aí eles pegaram essas taxinhas e colocaram na cadeira da professora que tava chegando. Eles só fizeram essa babaquice com essa professora. Ela tinha uma perseguição com a nossa turma. Só porque a gente era pior que o sexto ano. Não bastava ela não gostar da nossa turma. Ela odiava. Eu tô proibido de falar o nome dessa professora aqui, porque a filha dela, aquela sem noção, sabe que eu faço vídeo e vai fofocar pra mãe dela. Mudei de ideia, vou falar sim. Essa professora já quase me reprovou 2 vezes, por causa de uma vírgula. E ela me chamava de Rodinei de propósito, e falava que se confundia. Confundia nada, mentirosa. O nome dela é professora Kátia. Mas todo mundo, menos ela e a filha dela, sabia que o apelido dela era professora terrorista. Aí nesse dia ela chegou na sala de aula, pediu pra gente conversar baixinho porque a garganta dela tava ruim e ela não ia ficar gritando com ninguém. Aí ela desfilou até a cadeira dela. Gente, no que ela sentou, ela deu um grito e a voz dela melhorou na hora. Aí ela fez um escândalo, falou que não gostou da brincadeira e que tava indo chamar a Dona Márcia, porque ela sabia que ninguém ia falar quem foi. Não tinha dedo duro na nossa sala. Aí foi ela com umas 3 taxinhas grudadas no vestido. A Dona Márcia chegou e falou assim: essa é a 5ª vez que vocês aprontam só essa semana. Se ninguém falar quem foi que fez essa gracinha, vocês estão sem passeio. Aí o Gabriel, aquele atentado, aquele perturbado, aquele atribulado, levantou e falou assim: ô, Dona Márcia, foi sem querer, eu e o Miguel tava zoando com o negócio aí, a gente acabou esquecendo em cima da cadeira. Nisso, o Miguel aqui assim, ó. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Aí a Dona Márcia pegou e falou assim: vocês dois podem vir aqui agora. Enquanto o Miguel tava saindo de sala, ele falou assim: aí se der merda pra mim, na hora da saída é hoje que eu quebro esse moleque. Ou seja, mais fofoca. Oi, eu vou fofocar pra vocês do dia em que a pior turma da escola ganhou, através de uma gincana, um passeio gratuito pra um zoológico em outra cidade. Minha turma tava junto normalmente. Aí veio a Dona Márcia. Explicou pra gente que a turma campeã ia ganhar um passeio pra um zoológico, tudo gratuito. Aí ela pediu que através de uma votação a turma escolhesse 4 pessoas, e esses 4 alunos dessa sala representariam a turma na gincana, respondendo as perguntas e subindo pontos até ter um campeão. Dos 4 alunos que foram escolhidos na minha sala, eu só vou contar um deles pra vocês, que sou eu. Sim, gente, o pessoal me escolheu. Eu podia até ser fofoqueiro, boca aberta, boca de caçapa, boca de leão, mas eu era um fofoqueiro nerd. Os outros 3 alunos que foram escolhidos, eu nem vou falar o nome deles, porque é um mais insuportável e mais chato do que o outro. E o dia que eu tocar no nome deles é porque eu tô maluco. Tinha a Júlia, a riquinha da minha sala, se achava, mas ela era inteligente. Giovana Furacão, a mais barraqueira da escola, só foi escolhida porque o pessoal tava com medo dela quebrar todo mundo na hora de saída. E o Gabriel, que era chato, palhaço, irritante, entendeu? E só falava de futebol. Gente, que equipe é essa? O nosso time, em comparação das outras turmas, tinha inteligência dos 4 juntos de uma porta. A diretora tava feliz porque ela tinha certeza que a gente ia ficar em último lugar. A hora de sair com todo o deboche do mundo, falou assim: é, gente, realmente, se esse time aqui ganhar, vou ter que me aposentar, hein? Aí nós 4, os representantes, tivemos que se juntar depois da aula pra discutir a melhor forma de estudar. E através da nossa conversa a gente chegaria em um acordo. O único acordo que a gente chegou foi que a gente precisava ganhar aquela merda e a gente só ia ganhar se a gente roubasse. E foi o que a gente fez. Faltando um dia pra gincana, a Júlia, aquele dia de todos os funcionários daquela escola, chegou no inspetor novato e falou assim: oi, então a diretora pediu pra fazer mais 2 cópias da folha da gincana de amanhã. E deixar separadinho aí que ela já vai vir buscar, tá bom? O inspetor super acreditou. Destrancou a gaveta, pegou a pasta que tava com todas as perguntas, fez 2 cópias e deixou em cima da mesa dele. Porque a Júlia chegou na sala de aula, ela deu uma piscadinha pra Giovana e uma piscadinha pra mim. A gente já sabia que era hora de agir. A Giovana e o Gabriel, de propósito, começaram a fazer um barraco um com o outro. O inspetor desesperadamente foi lá na nossa sala de aula resolver a situação. No que ele entrou na sala, eu saí, fui na sala dele, peguei uma das cópias, dobrei, guardei no meu bolso. Cheguei em casa, pesquisei a resposta de todas as perguntas, passei as respostas todas pra 4 papeizinhos, já que as respostas eram só A, B, C ou D. Levei pra minha equipe no dia e sentamos na bancada pra responder as perguntas. A gincana começou e a gente acertou um monte de perguntas. Os professores, tudo se coçando. As outras equipes sem entender nada. E a gente lá, sentado com papel minúsculo na nossa mão, respondendo quase tudo. Dona Márcia, angustiada, entendeu? Coçando a cabeça, indignada porque a gente tava ganhando. Resultado, nossa turma ganhou! Aí na hora de pegar o prêmio, subiu eu e Giovana Furacão. O povo da escola, tudo aplaudindo a gente. Aí na hora da gente descer, eu falei assim pra diretora: Dona Márcia, foi um prazer participar da gincana. Uma pena que a senhora vai ter que se aposentar, né? Faltava isso aqui, ó, pra ela surtar. Gente, eu contei essa fofoca aqui pra vocês, mas não é pra incentivar vocês a trapacearem e a roubar, não, tá? Inclusive, eu me arrependo muito. Mentira! Valeu cada segundo passeio, foi melhor do que a sensação de vitória. A minha turma tocou o terror no ônibus e no zoológico. Foi uma maravilha. Oi, enquanto a receita passa, vou fofocar pra vocês do dia em que eu e os meus amigos fomos suspensos porque a gente apagou o quadro da professora. A minha antiga professora de matemática, que ela tem que agradecer a Deus que eu esqueci o nome dela, é a Alessandra. Ela odiava a minha turma, mas o ódio dela era diferente. Se você esquecesse o livro, ela tirava ponto. Se você conversasse enquanto ela estivesse falando, ela tirava ponto. Se você respirasse pela boca, ela te tirava. Aí um certo dia, essa professora tava atacada. Tava dando fora em todo mundo. Aí eu humildemente levantei a minha mão. Eu falei assim: professora, eu posso ir ao banheiro? Aí ela parou de escrever no quadro e virou assim pra mim:
Começou a surtar, falando assim, ó. Toda hora alguém quer ir no banheiro. Vocês não tem banheiro em casa, não? Vai na hora do recreio, ninguém vai sair agora, não. E sabe o que eu falei pra ela? Nada, porque senão ela ia tirar ponto meu. Mas eu e o meu grupinho do Deregundê não deixamos barato, não. E já sabia que aquela professora, aquela linda, aquela maravilhosa, aquela simpática, educada, na hora do intervalo, ela deixava um monte de continha no quadro pra gente fazer quando voltar. Eu e os Deregundês voltamos pra sala 5 minutos antes do intervalo acabar. Aí eles ficaram na porta olhando, enquanto eu ia apagando alguns números dessas continhas. E eu, idiota, achei que ninguém ia perceber. Aí o intervalo acabou, todo mundo já tava na sala. Aí chegou a professora. Quem foi o delinquente que apagou esse quadro? E eu na cadeira assim, ó. Ela falou que ia perguntar pela última vez e se a pessoa não se manifestasse. E a turma toda, adivinha só, ia perder 3 pontos. Aí a galera que já sabia que eu tinha feito começou a olhar pra mim com cara de ódio. Aí eu levantei e falei assim, fui eu, professora. Na hora que ela ia começar o lacre dela, o meu grupinho do Deregundê começou a levantar um por um e falar assim, é mentira, professora, fui eu. Claro que não, professora, fui eu. Professora, não acredita neles, fui eu que apaguei. Aí na minha cabeça, com os meus 2 neurônios, eu tava assim, pô, quero ver o que ela vai fazer agora. Ela não sabe quem fez mesmo? Aí ela mandou eu e meu grupinho Deregundê pra direção. E a dona Márcia deu advertência e suspendeu todo mundo. Oi, vou contar pra vocês o dia que a minha amiga se mijou no ônibus. Enquanto eu vou falando, vocês vão vendo essa receita aí. Cheguei na escola com a minha amiga e já tava dando tudo certo, porque a luz tinha acabado. Aí a escola virou uma zona, e a galera começou a sair de sala. Aí, de repente, a luz voltou e a diretora apareceu. Isso foi um corre-corre, um empurra-purra, uma gritaria. E a minha amiga Rayane Fura-Olho deixou o celular pocket dela cair no chão. E todo mundo saiu chutando. Ela foi conseguir pegar ele lá do outro lado do corredor. Quando tava quase na hora da gente ir embora, a menina da nossa sala, a Brunão Delicada, decidiu subir em cima da mesa pra fofocar. E ela não sossegava. E não deu outra, a mesa caiu. Aí foi ela, o material e a dignidade toda pro chão. Depois que a sala toda riu, inclusive eu e a minha amiga, fiz o papel de colega e fui perguntar se tava tudo bem. Mas aí a Brunão nem se machucou. Não muito. Aí eu e minha amiga pegamos o ônibus pra ir pra casa. Só que tava tão cheio, que se alguém peidasse lá dentro, umas 6 pessoas iam morrer. Aí eu e minha amiga maluca, que eu não vou revelar o nome, Lorena Pé de Peixe, começamos a rir muito. Porque a gente começou a lembrar das coisas que tinham acontecido no dia. Só que aí na curva, o motorista perna de tábua não pisou no freio. E o cara sem noção, bife de rato que tava atrás de mim, achou que tava num filme e não segurou em nada. Deixou a vida levar ele. Só que a vida jogou ele pra cima de mim. Aí ele caiu, me espremeu contra a barra, eu me desequilibrei e dei uma leve encostada na cabeça da moça na minha frente. Aí pronto, a minha amiga começou a rir e não conseguiu parar mais. Teve uma crise de riso, chorou horrores junto com o riso. Só que aí começou a subir um cheiro de xixi muito forte. Aí eu pensei, ou eu tô mijado, ou alguém fez as necessidades básicas dentro dessa merda. Deu 2 minutos, a minha amiga puxou a cordinha e falou, esqueci que eu tive que comprar um negócio pra minha mãe e desceu correndo do ônibus. Eu olhei a Pé de Peixe descendo e falei, tá, tudo bem, deixei passar. Depois de 2 anos eu fui saber a verdade. Nós estávamos conversando sobre as humilhações que a gente já tinha passado. Porque não basta ser pobre, a gente tem que passar uma vergonha. Aí a minha amiga confessou pra mim que ela tinha se mijado naquele dia que o cara tinha caído em cima de mim. Ela me contou porque já tinha passado muito tempo. Tava mais tranquila. Aí sabe o que eu fiz? Contei pra todo mundo! E hoje em dia ela nem fala mais comigo. Oi, parte 2 do dia em que eu e a minha amiga quase fomos expulsos da escola. A minha turma continuou com uma bagunça impossível. Aí nessa mesma semana a gente foi ter aula com um professor que ele era maligno, ele era ruim com a gente. Quando ele chegou na sala e foi fazer chamada, a nossa turma tava atacada. Ninguém tava respondendo a chamada. Porque tinha tanto barulho dentro daquela sala que não dava pra ouvir o professor chamando. Aí ele se estressou, levantou do lugar dele, ficou de frente pra sala toda e começou. Até todo mundo calar a boca e prestar atenção nele. Aí o professor disse, quem não quiser assistir minha aula, a porta tá aqui, é só sair. Aí o menino sem noção, bagunceiro, afrontoso, palhação, que infelizmente eu não posso falar o nome dele aqui pra não expor ele, Matheus, levantou lá do fundão. Quando ele chegou na porta, ele tirou uma bolinha de papel do bolso dele, jogou na lixeira que era do lado da porta e voltou pro lugar dele. Aí pronto, a turma toda começou a rir. Aí o professor surtou, falou que não aguentava mais e chamou a diretora. E chegou a diretora Márcia. Professor, me fala o nome de todos que aprontam, que vai todo mundo pra minha sala. Depois que ele escolheu os piores da turma, a diretora falou, é só vocês me acompanharem. E foram saindo da sala. Aí eu e a minha amiga estávamos felizes porque a gente não foi escolhido. Nos olhamos e começamos. A diretora virou pra trás. Vocês dois da risadinha também, podem vir. Aí vocês acham que eu, debochado, levantei do meu lugar calado e segui a diretora? Claro que eu fui, né? Chorando e rindo de nervoso. Aí chegando na sala dela, ela humilhou a gente de novo. Aí eu te pergunto, tudo que ela tava falando era verdade? Era verdade. Mas tinha necessidade dela falar naquele tom e jogar na nossa cara?
Tinha. Depois da bronca toda, ela convidou 2 alunos a se retirarem da escola, deu advertência pra mais 7, e pra mim e pra minha amiga deu um papel. Eu lhe disse, esse papel aqui é pros pais de vocês assinarem, porque amanhã vocês só entram com acompanhamento do responsável. Na minha cabeça só passava uma coisa. Deu merda. Oi. Eu vou contar aqui pra vocês o dia que eu quase morri atropelado e virei asfalto. Enquanto eu conto a história, vai assistir essa receita aí. Eu era pequenininho, nanico, rebaixado. Aí a minha mãe decidiu me libertar do cativeiro. Eu, óbvio, fui pra rua brincar de pique-esconde. Aí fui eu, né, do tamanho de um pincher, pedir pra brincar. Aí o menino que tava brincando, ele não gostava de mim. Só porque eu era muito bom em todas as brincadeiras e ele sempre perdia pra mim. Aí ele falou pra mim, tá contigo então, menor. Porque a gente já bateu folhinha de abacate, ninguém me recombate, bate comigo, bate com Deus. Vai contar, anda, anda. Gente, eu já sabia da regra. Se tá todo mundo brincando e você chega por último, tá com você que conta. Só que ele falou assim comigo pra ele se achar, porque nunca tava comigo. Aí eu olhei no olho dele, sabe o que eu falei? Nada, porque ele tinha o dobro do meu tamanho e ele ia me bater. Aí eu fui contar e na minha mente só tinha um objetivo, achar ele pra tá com ele na próxima. Só ele, o resto não importava. E foi o que eu fiz quando eu vi aquele atribulado dentro da lixeira, igual um rato. Eu nunca corri tanto na minha vida. Quando eu tava quase chegando no lugar, eu fui atravessar a rua, né? Eu tava num ódio que eu não olhei pro lado. Aí quando eu estava no meio do asfalto, eu só escutei o barulho de um carro derrapando, uma luz branca chegando assim. Eu quase levantei a mão pro alto e glorifiquei, porque pra mim ali eu já tinha morrido. Só como eu tava muito rápido, eu passei e o carro só deu uma esbarradinha. Graças a Deus. Nisso eu rodopiei e caí na calçada, aí o motorista saiu, começou a me humilhar, xingou 20 gerações da minha família e perguntou onde eu morava, pra falar com os meus pais, né? Aí o menino que não gostava de mim, que eu não quero citar o nome dele pra não expor ele, Gabriel, foi e contou onde eu morava. Aí o cara foi lá, fez mó barracão na frente da minha casa e minha mãe me chamou. Aí fui eu pra casa, do tamanho de um anão, mancando e chorando horrores, porque eu sabia que quando eu chegasse em casa eu ia ser atropelado de verdade, só que dessa vez pela minha mãe. Mas ela ficou tão preocupada que ela não me encostou. Ela só me deixou de castigo. Por 3 anos. Oi, vou fofocar aqui pra vocês do dia em que furaram o pneu do carro da professora. Quase na metade do 9º ano, eu e minha turma estávamos em mais uma segunda-feira. Mais uma semana tinha começado, aparentemente tudo normal. O sinal da escola toca, aí vai, cada aluno vai pra sua sala, todo mundo senta e espera o professor chegar. E segunda-feira, as 3 primeiras aulas eram com a professora mais sinistra que tinha. Ela era ignorante, um pouco chata. Todo mundo tinha medo e respeitava ela. Aí essa professora chegou, entrou na sala de aula, segurou a porta e convidou 2 pessoas pra entrar junto com ela. E entram 2 adolescentes. O menino tinha postura de príncipe. O cabelo dele era tão hidratado que refletia a luz. Um iPhone Pro Max na mão. Todo mundo da sala ficou espantado com a beleza dele. E a outra pessoa que tinha entrado junto com ele era uma menina. Tava com um coque meio solto em cima. A roupa do uniforme dela era toda larga. Ela parou assim, ó, virada pra turma. Além de todas as unhas pretas, os acessórios que ela usava e o delineado perfeito, ela também era muito bonita. Aí a professora virou pra turma e falou assim: bom dia, esses 2 são os meus filhos, e por culpa de alguns imprevistos, esses 2 serão novos alunos até o final do ano, ok? Virou pra eles 2 e falou pra eles se apresentarem pra turma. Aí o menino falou: olá, bom dia, eu me chamo Nathan, tenho 15 anos e será um imenso prazer estudar com vocês. E a gente começou a olhar pra menina, né, pra ver o que ela ia falar na apresentação dela. Aí a menina falou assim: meu nome é Maria. E quem quiser saber mais, é só ir no Google. Aí a professora boladona já começou a falar que ela tinha 13 anos, era adiantada na escola porque ela era muito inteligente e na creche passaram ela 1 ano na frente. Mandou eles sentarem e foi lá passar a atividade pra gente. Aí a aula foi passando, só que como a minha turma tinha muita gente, ficava calor muito rápido. E essa professora, por causa do barulho, fechava todas as janelas e deixava também a porta fechada. Aí a Maria, filha dela, enquanto a professora estava explicando, levantou a mão. E essa professora odiava quando interrompiam ela no momento que ela estava explicando. Aí a professora respirou fundo e perguntou o que ela queria. Aí a Maria falou: pô, não tá dando não, tá muito calor, a gente pode ligar o ventilador? Aí a professora olhou pra ela e falou assim: não, ninguém vai ligar. Esse ventilador faz muito barulho e eu não vou ficar disputando a minha voz com ele não. Faltam apenas 35 minutos pra minha aula acabar. Assim que eu for embora, vocês podem ligar. Aí o Thales, que era um dos escandalosos lá da minha escola, fez assim ó, com um leque gigante dele de papel que ele tinha feito. Começou a se abanar assim ó. Olhou pra Maria e falou assim: bicha, tua mãe é babado, ela não deixa ninguém ligar o ventilador, tá? Aí a Maria deu um sorrisinho de canto e falou assim pro Thales: já que ela gosta de calor, vou fazer o circo pegar fogo. E simplesmente tirou a blusa do uniforme que ela tava. Por baixo ela tava com um top, tipo aquele de academia, sabe? Aí todo mundo começou a olhar e ficar tipo: E a Maria que assim, ó, na cadeira, largadona. Não deu 5 segundos, a professora olhou pra ela e falou assim: Maria, põe a blusa do uniforme agora. Aí a Maria falou: não, eu não vou colocar. Ou você liga o ventilador, ou eu fico sem blusa. Aí ela levantou da cadeira e continuou falando. Aqui dentro deve estar um calor de 30 graus. E aquele ventilador ali é um direito nosso. Mas se ele tiver que ficar desligado, pelo menos a janela ou a porta tem que estar aberta. Aí a professora olhou na cara dela, no fundo da alma mesmo,
e falou assim: este ambiente é onde eu sou a autoridade e as coisas vão permanecer do meu jeito. Você não quer colocar blusa? Ok, fora da minha sala, direto pra coordenação. E me aguarda, porque daqui a pouco eu tô lá. E a mocinha não vai voltar de carro comigo hoje. Vai pegar um ônibus e vai direto pra casa do seu pai. Que à noite eu vou dar uma passada lá pra nós três termos uma conversa. Aí a Maria, que já tava em pé, ainda de top, ela foi caminhando até a porta da sala. Antes de sair, ela virou pra professora, desfez o coque dela. E o palito que ela tava usando pra prender o cabelo era tipo uma agulha de metal, alguma coisa assim, não deu pra ver direito. Aí a Maria falou: eu só espero que na sala da coordenação tenha, no mínimo, um ventilador. Porque senão eu quero ver quem é que vai me obrigar a botar uma blusa. Ela pegou aquela agulha, aquele metal que ela tinha, e falou assim: depois a senhora me conta se valeu a pena de carro. Antes que a professora desse um berro, gritasse ou fizesse qualquer coisa, o irmão da Maria levantou, olhou pra ela e falou: Maria, por gentileza, sai da sala, agora. A Maria olhou pra ele e falou: como quiser. Pum! E bateu a porta. Aí todo mundo começou a fofocar, falar alto, querendo saber o que tinha acabado de acontecer. Ninguém tava entendendo nada. Eu tava super animado, porque aquilo foi muito bom. A professora mandou todo mundo ficar quieto e explicou que a Maria tinha sérios problemas de comportamento, que era muito difícil lidar com ela porque ela era rebelde, mas que aquilo não ia se repetir porque ela já estava tomando remédio. Aí a professora foi e pediu desculpa pra todo mundo. Na hora, a Giovana Furacão, a menina mais barraqueira da escola, falou assim: aí, que desculpa o quê? Ela é maravilhosa. Eu quero o Instagram dessa garota na minha mão pra ontem. Aí a professora deu uma risadinha e continuou passando a matéria dela. O dia foi seguindo normalmente, até que o sinal toca, era hora da gente ir embora. No que eu e meu grupo de amigos estávamos saindo da escola, a gente passava pelo estacionamento, né? A gente olhou pro lado, só deu pra ver o filho da professora tirando o pneu reserva do porta-malas, a professora ligando pra alguém muito nervosa e 2 pneus do carro dela furados. Aí o Thales virou pra mim e falou assim: a gente já viu de tudo, né? Mas que tem alguma coisa estranha nessa família até. Aí eu olhei pra ele e falei: sim, cara, eles devem ter umas fofocas das boas. E eu faço questão de descobrir cada uma delas. Foi fofoca do dia em que a minha professora favorita, já era final de outubro. O primeiro ano do ensino médio estava quase acabando. E certo dia, lá no colégio, o sinal da hora da entrada já tinha tocado. Cada aluno foi para sua sala e o pessoal da minha turma sentou cada um nos seus lugares e ficamos esperando a nossa professora aparecer. A professora Dona Beth. Ela era engraçada, carinhosa, amiga de todo mundo, não tinha um ser humano lá na escola que não gostava dela. Mas nesse dia, tinha algo de errado. E eu, os meus amigos e os meus colegas de turma já estávamos esperando ela há 20 minutos. Aí, um aluno que tinha ido no banheiro, voltou de lá e assim que ele entrou dentro de sala de aula, ele chegou desse jeito e falando assim, ó: gente, sabe a professora Beth, a inspetora, acabou de falar pra mim que ela foi de arrasta pra cima, que ela foi dessa pra melhor, entendeu? Que ela se foi, gente. E a gente tá liberado pra ir embora, porque não vai mais ter aula hoje, não. Aí ele foi até a mesa dele, pegou a mochila, botou nas costas e saiu pela porta da sala. Nesse momento, todo mundo ficou assim, ó. Porque a gente não tava entendendo, não dava pra saber se era verdade ou não. O menino da nossa turma que falou isso pra gente era um dos meninos do colégio que mais aprontava. Ele não tinha limite, brincava e zoava com tudo. O nome dele eu não vou falar aqui nesse vídeo. Porque esses dias eu esbarrei com esse menino aqui na rua da minha cidade e ele ficou me olhando com uma cara estranha. Acho que ele chegou a ver algum dos vídeos que eu já postei em que eu falei do nome dele. Então, pra evitar confusão, pra evitar problema, não falarei o nome. É Matheus. Mesmo sem saber se era verdade ou não o que ele tinha acabado de falar, como era um assunto muito pesado pra ele estar brincando com isso, todo mundo ficou em choque, porque era a nossa professora preferida. Tipo, já era, acabou. E a gente nem sabia como, nem o que tinha acontecido. Aí umas meninas lá da sala começaram a chorar, outros alunos foram juntando seus materiais pra poder ir embora. E eu, que estava extremamente chateado, peguei o meu celular, entrei no grupo dos representantes que eu tava e perguntei se alguém das outras turmas já sabia do falecimento da professora Beth. E os representantes das outras turmas foram me respondendo ali no WhatsApp que não sabiam, que eles estavam muito tristes, sabendo naquele momento. E como não tinha muito o que fazer, todo mundo chateado, pegou o seu próprio material e foi indo pro pátio da escola pra ir embora. Na hora que a gente foi passar em frente ao corredor que ficava a sala da diretora, a porta dela abre, ela sai, olha pra gente e fala assim: ô primeiro ano, vocês estão indo aonde? Aí eu respondi pra ela que a gente tinha ficado sabendo que a Dona Beth tinha falecido e que não ia mais ter aula, por isso estávamos indo embora. Aí a diretora falou assim pra mim: como é que é a história? E aí simplesmente por trás dela, também saindo da sala da diretora, aparece, sabe quem? A professora Dona Beth. Vivíssima, em carne e osso. A minha cara foi no chão. A professora Beth simplesmente falou assim pro pessoal que tava ali: queridos, que história é essa de que eu morri? Eu tava aqui na diretora, resolvendo algumas notas de alguns alunos. Mais uma vez, o Matheus tinha feito uma mentirinha, uma pegadinha, uma trollagem com todo mundo. Olha, não sei como é que eu fui tão bobo de acreditar. Aí vocês prestem atenção agora no nível de confusão que um ser humano só causou. Uma galera que tava chorando foi abraçar a professora, falando: ai, graças a Deus, a senhora tá bem, tá viva, tá tudo certo. Outros alunos só estavam com raiva da cara do Matheus. Já tinha gente no pátio esperando só o portão abrir pra ir embora. Mas, além disso tudo, vocês lembram que eu tinha mandado mensagem no grupo dos representantes? Pois é, os que viram passaram a notícia pro pessoal das suas turmas. E em poucos minutos,
Muita gente já estava sabendo, inclusive alguns professores. Tinha um monte de gente de outras salas tristes porque pensaram que era verdade. Sem contar a galera que tinha saído de sala e foi na secretaria pra saber se era verdade. A escola definitivamente virou um caos. Gente, agora é engraçado. Mas no dia, nossa, que raiva que me deu. Quando finalmente tudo foi desmentido e a situação já estava tranquila e todo mundo já estava nas suas salas, a diretora e a professora Beth foram lá na minha turma. A gente tentou explicar que não era culpa nossa, e sim do Matheus, que tinha inventado a mentira. Só que a diretora Dona não quis nem saber. Ela só falou assim com a gente. Olha, é o seguinte, eu não sei quem é mais sem noção. O Matheus, que inventa essa mentira sem pé nem cabeça, ou vocês que acreditam nele. Por causa dessa palhaçada que começou aqui nessa sala, a escola toda hoje virou uma bagunça. Vocês estão oficialmente desconvidados da festa de Halloween. E o senhor Matheus, na hora do intervalo, eu quero você na minha sala. E o senhor também, apontando pra mim. Aí ela continuou falando. Porque eu sei que foi você que começou a fofoca nos grupos, tá? Então eu quero conversar com você também. Ela me chamou de fofoqueiro. E eu sou até hoje. Depois disso, ela saiu da nossa sala e a nossa aula voltou a ser normal. Foi a hora que o Matheus gritou assim. Aí, eu enganei geral, mané. Debochando da nossa cara. Mas aquilo não ia ficar assim, não. O aniversário do Matheus estava chegando. E logo, logo, a turma inteira ia dar o troco. E além disso, vocês acham que eu e os meus amigos íamos ficar de fora da festa de Halloween? A gente ia dar um jeito de entrar. Oi, fofoca do dia em que roubaram um celular da menina lá na escola. E teve barraco. E foi o barraco. No final do meu primeiro ano do ensino médio, a diretora, mais conhecida como Dona Ana, juntou todos os piores alunos do turno da manhã e com eles criou uma única turma. E aí, todo dia, depois da aula normal, essa galera que a diretora selecionou era obrigada a ir pra uma sala que tinha lá no último andar da escola pra ter aula com a própria Dona Ana, de 12h30 até 3 horas da tarde. E ela jurava que ela ia conseguir transformar os péssimos alunos em ótimos alunos. Tadinha, ela se iludiu, e se iludiu feio. Em uma dessas aulas desse projeto maluco, a Dona Ana falou que todos nós iríamos pra biblioteca pra fazermos um trabalho. E aí fomos nós pra fazer aquela chatice. Porém, eu esqueci a minha caneta na sala. E aí eu tive que voltar lá pra poder pegar. E junto comigo de companhia veio a minha amiga Giovana. E quando a gente pisou dentro da sala de aula, uma menina que era do projeto, que não tinha ido ainda pra biblioteca, tava lá no fundão da sala assim, ó. Com uma mochila, com uma cara de sonsa. Mas até então... E aí, eu fingi que nada estava acontecendo, peguei a minha caneta e eu e Giovana voltamos pra biblioteca. Eu só achei estranho uma coisa. Aquela menina sentava lá na frente, perto do quadro. O que aquela hora, naquele momento, ela estava fazendo lá atrás? Enfim, em algum momento, a gente terminou o trabalho e voltou geral pra sala. Tava faltando 2 minutos pro sinal tocar e a gente, meteu o pé pra casa. Foi a hora que uma menina começou a gritar que nem uma louca. Aí essa querida tava falando que tinham roubado o celular dela, que o celular dela tinha sumido, que ela tinha deixado em cima da mesa e que ninguém ia sair da sala enquanto não achasse aquele Nokia tijolão que ela tinha. Tijolão ainda era pouco, porque o celular parecia uma pedra, a grossura dele. Quem é que em sã consciência ia roubar um negócio desse? Só se quisesse jogar em alguém. Ah, quase que eu esqueço de falar. Essa menina era a mesma que estava na sala enquanto todo mundo estava na biblioteca, com a cara de sonsa. Normalmente a escola não se responsabiliza pelo celular de nenhum aluno. Mas nesses casos que aparentemente é roubo, a diretora é obrigada a tomar uma providência. E foi aí que a Dona Ana disse assim pra gente. Olha, se esse celular não aparecer, eu vou ter que chamar a polícia. Uma coisa era fato. Somente a galera da nossa sala é que poderia ter pegado o celular da menina. Porque o inspetor que ficava na escada não deixava ninguém, sem ser do projeto, subir lá pro último andar na nossa sala. Ou seja, o culpado, o ladrãozinho, tava ali. E aí, como todo mundo tava louco pra ir embora logo, aquela situação era muito chata, o culpado não aparecia, não falava nada, e aí o pessoal começou a se acusar, era um falando daqui, o outro falando de lá, todo mundo falando ao mesmo tempo, virou uma gritaria, uma zona, aí do nada já tava num barraco, aquela sala tava uma... maravilha. Eu tenho certeza que naquele momento tudo que a diretora queria era pegar uma granada, jogar lá dentro, sair da sala, fechar a porta e esperar acontecer. Porém, ela tinha que resolver o problema. E aí ela mandou todo mundo, shh. Quando a turma ficou em silêncio, a Dona Ana pediu pra única amiga que essa menina tinha ligar pra ela, pra ver se o celular tocava e a gente achava. No que a menina clicou no botão de ligar, todo mundo assim, ó, pra ver se escutava alguma coisa. E aí, de repente, esse toque. Vindo de onde? Lá do fundão da sala. Aí foi. A diretora e a menina assim, ó, seguindo o som. Até que elas chegaram na mesa de um dos meninos, que não tava nem aí, sabe? Era um dos meninos mais zoeiros da escola inteira. O nome dele era Matheus. Ele só ia pra escola pra atentar a vida dos outros. E aí, o Matheus, ouvindo o barulho vindo da mochila dele, e de frente com a diretora e com a menina, começou a rir. E falou assim, ó, diretora, eu não sei de nada não. Alguém que colocou esse negócio aí na minha mochila. Na hora que ele pegou pra abrir e tirar o celular, eu olhei aquela mochila e lembrei que era a que a menina estava mexendo quando todo mundo estava na biblioteca. Na mesma hora, eu olhei pra minha amiga Giovana, que tinha ido na sala comigo. Ela olhou pra mim e a gente entendeu tudo.
Pensa aqui comigo. Com toda certeza, a própria menina que deixou o celular na mochila do Matheus. O próprio celular dela, gente. Pra poder incriminar ele de roubo. Até porque, pelo que eu me lembro, eles dois não se gostavam. Na verdade, eles se odiavam. Sabe aquelas duas pessoas na escola que não se dão de jeito nenhum? Eram eles dois. Como a diretora já estava de saco cheio, ela pegou a pedra, não, o celular, entregou pra menina, falou pra nossa turma que já tinha dado horário, que tava todo mundo dispensado, que a gente podia ir embora, menos o Matheus, que ia ter que ir pra sala dela ter uma conversa séria. E aparentemente a história acabou, o Matheus se ferrando no final, certo? Errado. Porque a Giovana, minha amiga, que viu a menina mexendo na mochila do Matheus, falou assim na frente da sala inteira e da diretora. Ô, garota, aí do celular, deixa eu te falar um negócio. Eu não sei qual é a treta de vocês dois, e eu não quero nem saber, mas comigo é o certo pelo certo. Eu vi você mexendo na mochila do Matheus quando não tinha ninguém na sala de aula. O que a diretora, dona Ana, com todo respeito, tá, diretora, vai fazer com essa informação? Eu não tô nem aí. Mas o meu papo pra você é um só. Se você, em algum momento, fizer uma brincadeira ou uma palhaçada dessa comigo, ou com qualquer um dos meus amigos que tá aqui, eu mesma vou te mostrar o porquê que eu estou aqui entre os piores alunos. E aí, o clima na sala de aula ficou incrível. A máscara da menina Sonciane tinha caído, a diretora, que provavelmente ia expulsar o Matheus e chamar a polícia, teve que voltar atrás e pedir desculpa pra ele. E quem tomou a advertência, teve que ir pra diretoria e teve os pais chamados, foi a menina. E cá entre nós, eu acho que ela se deu mal, porque pelo que eu fiquei sabendo, a mãe dela, ó, na escola mesmo, na frente de todo mundo, foi a fofoca da semana. E até que a situação no final ficou bem. O problema é que essa menina pegou raiva da Giovana, minha amiga. E não ia demorar muito tempo pra ela fazer uma graça. Mas a Giovana não era qualquer uma. E a parada ficou sinistra. Oi, fofoca do dia em que uma patricinha brigou com a tia da merenda. A minha escola era uma escola muito conhecida. E todo ano sempre entravam muitos novos alunos. E era uma misturada, tinha favelado, tinha riquinho, tinha gente que morava na cidade vizinha e ia lá só pra estudar, tinha gente que morava praticamente do lado da escola, tinha de tudo e mais um pouco. Era uma bagunça. O problema às vezes era quando pessoas muito diferentes eram obrigadas a conviver. E foi isso que aconteceu um dia. Entre os vários alunos ricos que estudavam lá, tinha uma garota que, falando sério, não é brincadeira não. Ela tinha tanto dinheiro que tava arriscado ela espirrar e sair 3 notas de 100 do nariz dela. Ela tinha motorista particular que levava e buscava ela na escola. Pro lanche na hora do intervalo, os melhores biscoitos. E só todinho, só todinho. Ela tinha o melhor iPhone. E pra estudar ela não usava caderno não. Ela usava um tablet que ela anotava, escrevendo no tablet. E eu, pobre, que pegava ônibus lotado todo dia, ficava de boca aberta. E eu nem gostava muito de olhar pra ela não. Vai que ela me cobrasse 5 reais pra apreciar a vista. Aí, gente, um dia, quando o almoço era carne, lá na escola, não tinha um aluno, seja ele rico ou pobre, que deixava de comer. Porque era muito gostoso. E o refeitório ficava lotado. Pra você finalmente chegar e encher o teu prato, demorava, mas demorava muito. Dava pra cochilar, acordar, cochilar de novo, acordar e ainda não ia ter chegado tua vez. Aí, nesse dia, a Patricinha, depois de ter esperado mó tempão na fila, finalmente chegou na bancada, onde as tias da merenda iam e colocavam a quantidade de comida que você queria. Só que tinha faltado uma tia da merenda. E uma delas estava trabalhando por 2, então ela estava um pouco enrolada. Aí, essa Patricinha riquinha, que tava com pressa, falou assim pra tia da merenda: bora, tia, agiliza aí, eu não tenho o dia todo não. Põe a carne no meu prato logo. Aí, a tia falou assim: ô, minha filha, perdoa, tia, é porque é muita gente e eu não tô dando conta. A Patricinha falou assim: tá bom, não quero saber, põe logo, por favor. Quando ela terminou de falar, lá atrás, no fundo do refeitório, deu pra ouvir alguém falando assim: como é que é? Quem gritou isso foi a Nanda. Ninguém mais, ninguém menos que a filha da tia da merenda. Ela era linda, cor de chocolate, cabelo black power, e ela também era altona. Aí a Nanda levantou do lugar dela e foi na direção da Patricinha, batendo palma e perguntando pra menina: tu quer fazer show? Tu tá querendo fazer show? Quando ela chegou e as duas ficaram cara a cara, a Patricinha virou pra Nanda e falou assim: ih, já vi que você é favelada, né? Pra quê? No que ela falou isso, a Nanda já levantou a mão aqui atrás assim, ó. Foi a hora que a tia da merenda, a mãe da Nanda, falou assim: minha filha, por favor, se controla, o emprego da mamãe. A Nanda abaixou a mão e respirou fundo. Aí a Patricinha olhou na cara dela e falou assim: sai da minha frente, garota! Quem é você? Aí a Nanda botou as 2 mãos pra trás assim, abaixou a cabeça e olhou no olho da Patricinha e falou: eu sou a menina que acabei de ser expulsa da minha antiga escola. Porque uma garota sem noção, igualzinha a você, tava rindo e debochando do meu cabelo. E aí, eu me estressei e voei em cima dela e dei uma coça nela. E foi tão bem dada que a história terminou com ela no hospital e eu em outra escola. Vocês têm ideia do que é um refeitório com um monte de gente com fome, simplesmente parando tudo que tinha pra fazer só pra prestar atenção nessa conversa? Aí a Patricinha fez uma cara meio assim de deboche e pediu desculpa pra Nanda, dizendo que não sabia que a mãe dela era a tia da merenda. Foi a hora, gente, que a Nanda falou assim: garota, não interessa, não é porque ela é minha mãe não, você não tem que falar assim com ninguém. E só pela tua gracinha, tu vai pegar o teu prato, vai botar aqui em cima da bancada e vai sair desse refeitório e não vai voltar enquanto eu estiver estudando aqui. Porque se um dia eu entrar aqui dentro e te ver, você não vai nem poder contar a história do que aconteceu, porque você vai estar sem dente.
Vaza. Bora. Aí a Patricinha olhou de cima a baixo pra Nanda, viu o tamanho e a altura do problema que ela ia ter, ela não é boba, e falou assim: eu não preciso do almoço da escola mesmo, eu posso comprar. Botou o prato na bancada e meteu o pé. E eu tenho certeza que ela tava toda cagada de medo. Quando ela finalmente saiu do refeitório e fechou a porta, o Matheus, um menino doidinho, muito engraçado, que era da minha turma, começou a bater palma, falou que ia casar com a Nanda, que ela tirou onda, que tava certa, que tinha que fazer isso mesmo. E aí os meninos que eram amigos dele, que estavam lá com ele, começaram a fazer a mesma coisa, batendo palma. E no final, todo mundo que tava lá acabou gostando muito da atitude dela. Principalmente a mãe dela, a tia da merenda. É, gente, a Nanda realmente era barraqueira. E isso era só o início, tá? Oi, fofoca do dia em que um menino fez xixi dentro de sala de aula. A minha turma, no primeiro ano do ensino médio, infelizmente, ficou com a pior professora de história da escola inteira. E dessa vez, eu realmente não posso falar o nome, porque essa professora é muito rica, e com a quantidade de advogado que ela tem, vai querer me processar. O nome é professora Adriana. Eu não consigo me segurar, eu falo mesmo. Ela não deixava os alunos sentarem no lugar que eles queriam dentro da sala de aula. Ela mesmo que escrevia o lugar de cada um. E ai da gente se não tivesse no lugar. Tinha que levar o livro da matéria dela. Todo dia ele era dessa grossura. E nem sempre a gente usava, tá? Mas tinha que levar. As costas chegavam a ficar assim, ó, de tanto peso na mochila. E ela não deixava nunca ninguém nem ir beber água e nem ir no banheiro durante a explicação dela. O problema, gente, é que a explicação dela durava a aula toda. Ou seja, ou você usava fralda, ou você ia no banheiro antes da matéria dela. Nós, os alunos que já estudávamos lá na escola há uns meses, já estávamos acostumados com a professora Adriana e as suas regras. Mas no mês de junho daquele ano, entrou muito aluno novo na escola. E um deles se chamava Matheus. Na segunda-feira, que foi o dia que ele entrou na escola, até a quarta-feira, esse menino já tinha feito amizade e já falava com quase todo mundo do colégio. Ele realmente era muito maneiro e muito engraçado. O único defeito dele é que ele não tinha limites. Foi aí que na sexta-feira, o dia da semana que a gente tinha 2 aulas seguidas de história com a professora Adriana, o dia tinha começado ótimo, tava tudo normal. Porém, quando a prof. Adriana entrou dentro de sala de aula, a turma inteira teve a mesma reação que a gente sempre tinha quando ela chegava. Ia todo mundo correndo para os lugares onde ela tinha escolhido, sentava na cadeira, botava o livro de história em cima da mesa e ficava em silêncio. Todos na turma fizemos isso. Menos o Matheus. Ele continuou fazendo piada, puxando assunto com os outros e estava sentado lá no fundão da sala. A professora, como sempre, saiu escrevendo um monte de matéria no quadro. A nossa mão, gente, chegava a ficar doendo de tanto que a gente tinha que escrever para copiar. E quando a professora Adriana terminou de escrever, ela virou de frente para a turma e começou a explicar. Falou, falava muito, gente. Não sei como é que ela não ficava com dor na garganta. É igualzinho aquele bicho, Maritaca! Depois de 30 minutos que ela estava falando na nossa cabeça, o Matheus, inocente, levantou a mão e falou assim: aí, professora, eu não posso ir lá no banheiro, não? Pô, eu tô apertadão. Aí a professora Adriana respondeu: você é aluno novo? Deve ser, né? Vou te explicar uma coisa. Na minha aula, ninguém sai pra ir ao banheiro e nem pra beber água. Da próxima vez, faz o que tiver que fazer antes que eu entre dentro de sala. Aí o Matheus falou que não sabia dessa regra de maluco. E ele também disse pra professora que era melhor ela deixar ele ir no banheiro. Senão, ele ia mijar lá dentro mesmo. Aí não teve como, né? A turma toda começou a rir. Aí a professora Adriana olhou na cara do Matheus e falou assim: bom, aí o problema já é seu. Quem vai ficar mijado é você, não sou eu. E continuou lá, falando e explicando a matéria. Aí passou 2 minutinhos e a galera da turma começou a ouvir um barulho. Era meio assim, ó. Era igualzinho o som que faz quando você enche um copo com água, por exemplo. Aí a galera achou estranho, né? Começou a se olhar. Eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Olhei direto pro Matheus. Ele tava fazendo xixi dentro de uma garrafinha de plástico que era de água. Como a cadeira dele era a última da fileira lá no fundo da sala, ele só virou pro cantinho, se tampou com a mochila e com o casaco, abriu a garrafa e começou a mijar. Quando os outros alunos e a professora perceberam o que ele estava fazendo, ele já estava quase terminando. Todo mundo rindo, mas meio espantado, né, com aquilo. E a professora Adriana ficou vermelha de raiva. Aí ela gritou assim: eu não estou acreditando no que você tá fazendo. Levanta do seu lugar e me acompanha até a sala da coordenação. Aí o Matheus, na maior tranquilidade do mundo, terminou lá, né, e fechou a garrafa. Levantou e foi até a professora pra eles irem pra coordenação. Só que aí ele pegou a garrafinha que tava cheia de mijo e esticou assim como quem fosse entregar na frente da professora e falou assim: aí, professora, pra tu ver que eu não tava mentindo, a garrafinha, ó, quase cheia. Quando a professora viu aquela garrafinha transparente, cheia de xixi vindo na direção dela, ela deu um grito, mexeu com as mãos assim, foi pra trás, fez uma cara de nojo assim, sabe? E ficou falando assim: ai, joga no lixo, joga fora, joga isso fora.
E até hoje, gente, quando eu lembro disso, quem quase faz xixi na roupa sou eu. De tão engraçado que foi. Resumo do que aconteceu depois. A professora Adriana tirou um ponto do Matheus e ele tomou um esculacho da nova coordenadora da escola. Mas ninguém podia dar advertência pra ele, porque ele estava com necessidades que a professora não tinha deixado ele fazer. E por causa disso, depois daquele dia, a professora Adriana foi obrigada a deixar todos os alunos de todas as turmas que ela tinha a irem beber água e irem ao banheiro quando eles quiserem. E foi isso. Mal sabia a gente que o Matheus tava só começando com as maluquices dele.